Preciso dizer que a minha segunda-feira tá braba, mas eu sobrevivi à mudança. Hoje eu trouxe pra vocês um caso incrível e trouxe pra vocês uma notícia incrível. E essa notícia incrível qual é? A literatura, de novo, mais uma vez, novamente, quiçá sempre, tá dando pra gente 25% de desconto novamente nessas caixinhas maravilhosas que sempre as pessoas morrem de paixão e ficam esperando o dia que a literatura libera esse desconto aqui com o canal. Então é o seguinte, dessa vez os kits eles são da mesma forma, vocês estão vendo aí todos os modelos aí, tem o kit extra. O kit extra pra mim é o que mais vale a pena, que é o que você pode ganhar até 3 livros ou um brinde surpresa e 2 livros. Porém são livros muito bons, tá? Livros muito bons, eu vou mostrar aqui os que eu ganhei. Se você curte meu trabalho, dá essa força aí, tá? Marca literatura lá nos stories, que é bem importante. Pra mim veio Órfão X e veio também Doutor Sono. Então, dá pra perceber que o Órfão X, ele está completamente novo. Porque a missão da literatura é resgatar das estantes das pessoas livros que as pessoas não querem ler ou não vão ler mais, ou já leram e não querem mais, e passar pra frente, fazendo assim com que essas histórias ganhem vida, tá bom? E também vem alguns brindes, como cards colecionáveis. Eu ganhei um super brinde, que é um chaveiro, vocês estão vendo aqui, é do Ed Lorraine War Vidas Eternas. Vem cartão postal, vem várias coisas bem interessantes mesmo, tudo dentro dessa caixinha. E esse aqui, ele é R$ 49,90. Dessa vez vieram 2 livros, mas ainda pode ter a chance de você receber um terceiro livro. Às vezes você tem uma experiência digital, você pode também ler um livro digital. E também tem o de R$ 26,90. O de R$ 26,90 ele vem um livro, um marcador de páginas e vem também um card colecionável. Então é um kit assim mais enxuto, mas é a metade do preço também. Porém esse kit extra tá bem bacana. Então usa lá. Se você ainda não assinou, entra lá no site da literatura que tá aparecendo aqui pra vocês, assinem, tá? E ganhem os 25% de desconto. Só que precisa usar o cupom de desconto, não por acaso 25, tudo junto, sem acento e tudo minúsculo, tá? Então aí você já garante pelo menos 50 pessoas, aí os 50 primeiros que assinarem garantem. Eu sei que vocês amam essa promoção, então tá aí literatura marcando presença no primeiro vídeo nessa nova casa, nessa nova fase. Obrigada, literatura. Vou deixar essa caixinha aqui pelo menos por uma semana. Dito isso, vamos para o caso. Qual é o caso? O caso é do pastor Jorge, o pastor Jorge de Linhares. Algumas pessoas lembram desse caso, na verdade o nome dele é Jorge Val. Ele tinha ali um relacionamento com uma moça chamada Juliana e 2 filhos. E algo muito ruim vai acontecer no dia 21 de abril de 2018. E eu preciso dizer para vocês que o que de início parecia um incêndio acidental acabou se mostrando ali um grande, sinceramente, na minha opinião, quase que um grande esquema, né? Segundo a polícia também. Lembrando, foi difícil encontrar essas informações porque isso corre em segredo de justiça, porém alguns documentos também tiveram algumas reportagens e também coletivas de imprensa foram feitas, então assim foi possível montar esse caso para vocês. Então aproveita, gente, já deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, aquele like de boa sorte para mim que eu tô precisando bastante. Deixa aquele like, me segue lá nas redes sociais no @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E também, se vocês estão assistindo esse vídeo, mas não são inscritos no canal ainda, se inscrevam e aproveitem aí todos os outros vídeos também de outras playlists. Agora, para isso não ficar longo, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Jorgival Alves Gonçalves, ele vai ser o personagem central dessa história, juntamente com a esposa dele, com a Juliana. A história que a mídia mostra, ela é um pouco diferente da história real. Tiveram ali algumas cenas bem sensacionalizadas. Aqui eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Só que eu vou tentar explicar pra vocês de onde vem algumas coisas para que as pessoas entendam, porque muita gente ainda confunde aí quem é o Cauã, quem é o Joaquim, que eram os 2 filhos do casal. Então, a gente precisa voltar no tempo, lembrar que em 2018 ele tinha 36 anos de idade, o Jorge,
porque é assim que ele quis, né, ser chamado depois que alguns eventos vão acontecer, mas o nome do cara é Jorgival, essa é a realidade, tá? Ele não conheceu a mãe, não conheceu ninguém, nem o pai, e por algum motivo ele foi criado pelos avós e pelos tios. Futuramente ele vai alegar que ele tinha sofrido algum tipo de ABS. ABS, depois eu vou deixar aqui nos comentários o que significa, mas é abuso, né, com S. Então todo mundo sabe o que é, e eu vou usar bastante essa sigla, porque assim eu consigo me comunicar sem o YouTube cortar minha comunicação. E ele disse que sofreu, só que nunca foi colocado em lugar algum por quem, se isso aconteceu quando ele estava com os avós, se isso aconteceu com algum coleguinha ou com o irmão, não dá para saber, então isso ficou uma coisa meio aí nebulosa. Ele cresce, né, e, enfim, né, se torna um homem, e em 2011 ele conhece uma moça e ele se casa com ela. Nessa época eles vão morar em Santo André, eles montam um salão de beleza e ele começa a fazer vários cursos, ele começa a fazer curso no exterior, ele começa a se profissionalizar bem. E esse salão ele ficava numa propriedade que era da sogra dele, então teoricamente era bem ligada à família da primeira esposa dele. Desse casamento surgiu o quê? Surgiu um filho. E aí nesse momento é quando nasce então o filho desse casal, desse primeiro casamento aí desse futuro pastor, tá? Só que nessa época ele era um cabeleireiro só badalado. Só que o que acontece? Ele vai acabar começando ali a montar coisas com estética e tal, então ele vai contratar uma manicure. E essa manicure é a Juliana, que futuramente vai ser a esposa dele. Então eles começam a ter um caso. Em 2014, a mulher dele descobre. Quando a mulher dele descobre, a mulher dele não só termina o casamento, como também termina a sociedade. Então não sobrou muita coisa para eles fazerem ali em Santo André, a não ser ir embora. A Juliana tinha um filho também, e ele tinha o filho dele. Então juntam as famílias e eles vão morar em Linhares, porque a Juliana tinha parentes em Linhares. Quando eles chegam em Linhares, eles montam novamente um salão de beleza, então eles montam um salão embaixo e moram aí numa casa na parte de cima. Só que não estava dando certo mesmo, não estava funcionando o negócio, então eles começaram a acumular dívidas. Então, mais ou menos aí, depois de uns 6 meses que eles estavam morando juntos, o Jorgival, ele vai fazer uma viagem para fazer uma especialização de curso, um evento em relação a cabelos. E quando chega nesse evento, ele diz que ele foi chamado por Deus para ser um pastor. Por algum motivo, ele entra em contato com uma célula de uma igreja evangélica, que não vem ao caso falar qual é, porque eu não quero, né, colocar, enfim, porque depois as pessoas ficam criticando. Mas a questão é que ele se envolveu ali e disse que foi chamado. Só que esse chamado parece que foi muito interessante, porque ele vai receber esse chamado, quando ele volta, ele já começa ali a se integrar dentro da igreja, é uma igreja que normalmente eles fazem comemorações e cultos bem barulhentos, o pessoal fala, né, com muito, né, enfim, muita verve ali no púlpito e tudo mais, a coisa vira quase uma balada, essa é a verdade, e normalmente as pessoas que frequentam gostam desse tipo de culto. E ele vai se destacar muito, ele era uma pessoa que tinha facilidade de lidar com o público, até porque ele fazia, muitas vezes ele estava cortando cabelo, fazendo coisas e falando com pessoas e dando pequenos cursos. Então ele tinha essa habilidade de falar, esse carisma e tudo mais. Então, em menos de um ano, tanto ele quanto a esposa dele, Juliana, já tinham se tornado pastores. Então eles fecham o salão, acabam ali com aquelas dívidas, começam a pagar as dívidas, abandonam a casa também, o apartamento que ficava em cima ali do salão e começam a morar numa casa enorme, que foi a casa onde tudo vai acontecer. A questão é que vamos lembrar aqui a dinâmica, tá? Ele vira um pastor onde, ali na região onde ele pregava, as pessoas gostavam muito dele. Um pastor, ele ganha referente às pessoas ali em cima do dízimo das pessoas que estão, uma porcentagem em cima do dízimo que as pessoas pagam ali mensalmente. Então, quanto mais pessoas estão dentro da igreja, maior o salário do pastor, sem contar com ajuda de custo e essa coisa toda. A esposa dele sempre, a Juliana, sempre se mostrou um pouco submissa, e ela vai ser submissa demais, porque tinham coisas acontecendo e ela sabia. É uma nova fase, é uma nova vida, eles estão numa casa diferente, uma casa muito grande, muito bonita, e as duas crianças estão lá. Depois que eles se casaram, ali a Juliana e o Jorge, aí ele já é Jorge, porque quando ele entra para pastor, ele quer ser o pastor Jorge. Então, vamos começar agora a chamar ele de Jorge, mas o nome dele é Jorgival. Friso mais uma vez.
Então ele pega, ele vira o pastor Jorge e durante esse período ela começa a tentar dar um filho para ele. Ela acha importante porque ali tinha um filho que era dela com um outro homem e tinha um filho dele que era com uma outra mulher. Então ela queria um filho que fosse dos dois. Ela queria uma menina e dentro aí desse tempo ela teve uma gravidez onde ela teve essa menina. Só que a menina nasceu com uma doença e acabou, enfim, falecendo aos 3 meses de idade. Então isso deixou ela muito mal, muito depressiva. E ela pensou várias vezes aí sobre a vida e o que fazer com ela. Mas aí logo depois ela engravidou de novo. Filho de um, filho de outro. Então a gente pensa assim, tá, eles viraram uma grande família feliz. Só que não era assim que funcionava. Enquanto ele estava lá pregando nos púlpitos e tudo mais, o que ele estava fazendo com essas crianças era abuso. De todos os tipos, tá? Físico, todos os tipos. Tinha 3, outro tinha 6 anos e tudo isso estava acontecendo. A mãe sabia, porque futuramente eles vão quebrar o sigilo telefônico dela e várias vezes vão ver ela tentar tirar satisfação com ele sobre marcas no corpo deles, né, dos meninos. Também vai reclamar em relação à comida, dizendo que falta comida, mostrando fotos da geladeira vazia e dizendo que ele fazia distinção entre o filho dele e o filho dela. Porém, ambos os meninos chamavam eles de pai. Outra coisa que eu queria deixar frisado e também um alerta é o seguinte: eles falaram sobre isso na escola, só que a escola, ao invés de acionar conselho tutelar ou até outras pessoas da família, acionaram os dois. Então, tanto a Juliana quanto o Jorge foram até a escola e disseram que tinha um coleguinha deles que era maior, que eles estavam desconfiando, tinha ali seus 6 anos de idade, que ele poderia estar fazendo isso com os meninos. Saiu pela tangente, ninguém mais tocou no assunto até o fatídico dia. Por que eu tô falando o fatídico dia? Sabendo de todas essas informações, e por isso que eu decidi trazer antes, porque assim a gente já vai sabendo muito bem quem é Juliana. A Juliana, ela decide fazer o seguinte: sempre que alguém, por exemplo, uma mulher, ela se desentendia com o marido na igreja, ela dizia assim: olha, a mulher nasceu para obedecer o homem, então você precisa contornar essa situação. E era justamente isso que ela fazia, ela contornava a situação. Ela abafava a situação e ela deixava de proteger quem deveria ser protegido, que eram as pessoas que não podiam se defender, que eram Joaquim e Cauã. E também o bebezinho. Só que o bebê vivia com ela o tempo todo, ele ainda mamava. Então ela não se preocupava muito com ele, porque estava sempre com ela. Até que no dia 20 de abril de 2018, ela viaja, numa sexta-feira, ela viaja para um congresso apenas de mulheres. Então ela era mulher do pastor, ela ia aconselhar outras mulheres, era como se fosse um congresso de retiro para mulheres, e ela deixa os 2 filhos, o Cauã e o Joaquim, aos cuidados do pastor Jorge. Pastor Jorge, por sua vez, pega os 2 meninos, leva para tomar sorvete, depois diz que assistiu televisão com os meninos, até que o mais novo diz que quer dormir às 9 da noite, ele coloca o menino para dormir, depois ele diz que o outro garoto queria dormir, o mais velho, e também coloca o menino para dormir, liga o ar-condicionado e a babá eletrônica, fecha a janela, fecha a porta, e ele estava muito cansado e foi dormir. Acontece que por volta de 2 horas da manhã, então 2 horas depois que ele teria colocado o mais velho na cama, que inclusive ele diz que fez uma oração com o mais velho também antes de colocá-lo na cama, ele escuta na babá eletrônica alguns barulhos, alguns gritos, e aí ele vai e puxa a imagem, sendo que era mais fácil ficar ir lá ver, mas tudo bem. Ele puxou a imagem ali e viu que o quarto estava em chamas. Nesse momento ele levanta e ele disse que acabou pisando, viu que o chão estava muito quente, e aí ele abre a porta, né, do quarto dos meninos, estava muito próximo ali do quarto dele, e aí ele percebe que a maçaneta está muito quente, ele queima a mão e ele chega e encosta também a mão na beliche onde as crianças estariam dormindo e percebe que ele não ia conseguir tirá-los de lá. A questão é como ele chegou até a beliche e não tirou. Os 2, estava cada um em uma cama, pelo que ele conta, mas naquele momento talvez o primeiro colchão tivesse derretido, o Joaquim caiu na cama do Cauã e os 2 estavam juntos ali pedindo socorro. Segundo ele, eles diziam que ele falava: papai, me ajuda, tá? Só que isso eram vozes da cabeça dele, porque não tem como isso ter acontecido e depois a perícia vai provar isso.
Ele disse que o ar-condicionado teria se incendiado, provocando assim um incêndio no quarto, e foi só o quarto dos meninos, talvez porque ele não quisesse estragar o restante da casa. E quando ele abre a porta, qual é a ideia, né? A porta abre, o oxigênio entra e assim mais chamas se propagam. Então ele vê que ele não consegue tirar os meninos de lá, só que você chamaria o bombeiro, né? Ele não chamou, não. Ele foi pra fora, ele disse que tentou várias vezes entrar, mas ele não conseguiu, até que de repente os gritos cessaram. Ele ficou desesperado pro lado de fora da casa, mas ele não chama os bombeiros, o portão estava trancado. Quando em torno de 2h20 da manhã, que a fumaça ela começa a ficar muito forte, as câmeras de segurança elas começam a pegar, as câmeras de segurança da rua. Então percebem ali que eram 2h20, não 2 da manhã, que foi por volta ali do horário que ele teria dito que começaram ali, as crianças começaram a pedir ajuda. Um homem de carro vai passar na rua, vai ver a fumaça e vai direto chamar o corpo de bombeiros. Eles voltam, tentam entrar, ele não abre o portão, não abre o portão para os rapazes, diz que está em choque, os rapazes estouram o portão, eram 2 homens, eles tentam entrar na casa, só que ele fala, olha, os meus filhos estão aí dentro e tudo mais, é aquele desespero total, eles entram, só que não tinha mais nada a ser feito, era muita fumaça, já tinha ficado bem alastrado. E isso vai ser a coisa que mais vai colocar esse Jorge nessa cena. Porque era muito para um incêndio de ar-condicionado em tão pouco tempo. Esses 2 rapazes desesperados ficam aguardando. Eles chamaram os bombeiros por volta ali de 2h28, 2h30 os bombeiros chegam, tá? A ligação é feita, ali eles são chamados 2h28, 2h30 os bombeiros chegam, começam, mas não tem nada a ser feito. Eles tiram os 2 corpos de lá de dentro e não tinha mais nada a ser feito. Só que o bombeiro, que foi responsável, inclusive, por fazer toda a perícia do local, etc., ele duvidou logo que ele falou com o Jorge. Por quê? Ele perguntou pro Jorge o que tinha acontecido, depois que retiraram tudo, porque ele entra no quarto e a cena que ele vê não é compatível. O Jorge diz pra ele que tudo começou com ar-condicionado. E ele disse assim, tá, mas ele olha e tá tudo destruído, cama, tudo, não tinha nada, assim, até mesmo a escrivaninha tava incinerada. E normalmente ele diz que isso não costuma acontecer quando é um problema elétrico, um incêndio elétrico, sei lá, um curto-circuito. E aí ele pega e fala que foi sim, que inclusive o ar-condicionado do quarto lateral tava derretendo, o que era meio óbvio, porque começa a esquentar tudo e o troço começa a derreter. O bombeiro olha aquela cena toda e ele, experiente, percebe que aquilo ali só poderia ter acontecido em tão pouco tempo se tivesse algum agente, algum combustível, gasolina, álcool, alguma coisa que pudesse acelerar essa queima. Eles também percebem que tinha fluído, sangue ali num banheiro, o banheiro do meio da casa ali, como se fosse um lavabo, que eles também não entenderam. Depois o Jorge queria ficar entrando na casa enquanto a perícia estava trabalhando, eles tiveram que falar para ele não atrapalhar. E ainda assim, naquele mesmo momento, naquele dia, quando o bombeiro olhou aquela situação, aquela cena toda, ele disse, tem alguma coisa errada aqui. O bombeiro foi o primeiro a desconfiar. A polícia só trabalhou com essa hipótese 6 dias depois, mas o bombeiro, pela dinâmica de tudo que ele viu, ele já estava desconfiado, mas ele ficou quieto, fez o trabalho dele. Tentaram fazer reproduções simuladas ali com o computador, aumentando a potência do ar-condicionado, fazendo várias coisas ali que pudessem acelerar, chegar naquele resultado, mas nada chegava no resultado. Aí então, 20 horas depois, primeiro que assim, terminou aquilo ali, aí o dia amanhece e de noite, quem está fazendo o culto? Jorge estava de camisa, calça e tênis, vocês estão vendo a imagem, eu não vou passar vídeo porque é desnecessário, sabe? Porque ele tá fazendo ali, o que ele tá fazendo ali diz respeito a ele, as pessoas que estão ali não têm essa visão, então é um pouco desrespeitoso, então não vou passar, vou pôr aqui só uma foto. Com essas roupas ele disse o seguinte, que os pés dele estavam em carne viva, é o que ele fala, eu estou com os pés em carne viva, os pastores disseram que eu precisava descansar, mas eu tô aqui, eu vou usar essa tragédia para arrecadar o máximo de almas possíveis para Deus e eu vou fazer essa nação se converter a uma nação cristã. E começou a falar um monte, ele pulava e ele dizia, porque eu vou usar toda essa dor, Deus vai me ajudar, e que ele não precisava descansar na terra, porque ele ia descansar no céu, onde Deus estaria esperando ele com uma geladeira de Coca-Cola lotada. Tá bom, já que tá cheio de Coca-Cola lá. E aí
Depois disso, ele veio dizer que o pé dele ficou em carne viva. Ninguém que pula, que nem ele pulou. Depois, se vocês quiserem entrar na internet e olhar ali esse vídeo aí desse culto, é simples, é só vocês entrarem e olharem. Esse cara pulava e gritava e fazia, e o povo lá, né, aleluia. Gente, um absurdo, tá? Um absurdo, porque assim, tudo que ele tava fazendo ali, ele ainda tava usando o que aconteceu como uma forma de mostrar para as pessoas que aquela força não provinha dele. Ele tinha acabado de perder os filhos, ele tinha acabado de passar por uma situação dessa, onde, segundo ele teria ficado frente a frente com os filhos, ele não pôde fazer nada, o que é um absurdo. Vocês lembram do caso da Bárbara Pena, quando o seu Enio, um vizinho da casa, percebeu que tinha ali fumaça na casa, ele saiu da casa dele, ele morreu nas escadarias, porque ele tentou o máximo possível chegar. Quando você pega esse tipo de situação, normalmente você encontra vítimas pelos cantos, você encontra as pessoas tentando fugir e não simplesmente paradas, como foi o caso dos filhos dele. Eram 6 e 3 anos. Então, assim, isso não abalou esse camarada em nada. Ele, pra dizer que o cabelo dele queimou, ele raspou a cabeça, mas ele é tão burro que a barba dele tava assim, ó, lotada, tá? Todo lá, charmosão, o viking. E ele tava com aquela barba lá e não tinha assim nada queimado da barba dele. Ninguém contou pra ele que fogo queima cabelo e queima barba. Não tinha um respingo, não tinha uma marca de queimadura, não tinha absolutamente nada no corpo desse homem, gente. E ele tá lá falando pra todas aquelas pessoas que estão achando que ele tá lá pra salvar mesmo aquela galera do mal e do inferno. Juliana volta nesse mesmo dia, né, quando tudo acontece, abandona o congresso, volta porque ela levou o bebê com ela, porque ele mamava no peito, então ela leva com ela e tal, volta, começa a apoiar o marido, apoia o marido 100%, inclusive ela começa a falar que ele era um pai exemplar, que a família era perfeita. Esses foram os dados ali para a polícia. Outras pessoas da igreja diziam como ele era maravilhoso. E todas as pessoas ali ficavam falando exatamente sobre isso. Em 20 horas ele já tinha feito o culto, a casa estava lacrada, ficou lacrada alguns meses e eles foram para um hotel. Nesse hotel, um pouco antes, eles foram comer numa lanchonete, tranquilos, tá? Como se nada tivesse acontecido. Depois eles estavam no elevador para subir, né? Porque era um hotel, então eles estavam no elevador, segurando o mais novo no colo. Ele tira uma selfie e posta nas redes sociais, e ele disse que tirou aquela selfie para mostrar a força que ele ainda tinha, mesmo que tudo tinha sido tirado dele. Tudo bem, vamos confiar aí que em algum momento ele recebeu uma força divina que colocou essa, sabe, essa coragem dentro dele, só que não em 20 horas. Não com a mãe ali, era pai, mãe. 20 horas, não tinha como. Colocou ele no radar da polícia e detalhe, tá? Juliana também. É que a Juliana, depois ela foi presa algumas vezes e solta. Na coletiva de imprensa, o que os peritos, o delegado chegaram à conclusão? Ele era um cara que simplesmente abusava. Tinha abuso com os pequenos, tá? E isso em modo S. Foi encontrado nas crianças uma proteína chamada PSA. Essa proteína só o sêmen humano tem. Então, assim, não pode ser encontrado em outro lugar a não ser no sêmen humano. Isso tinha nos orifícios de ambas as crianças. Vocês estão conseguindo me entender? Não precisa entrar em detalhes. E era dele, tá? Então, os exames mostraram isso. Aqueles fluidos que foram encontrados, sangue, lá no banheiro do meio, no lavabo lá da casa, era do Joaquim, do filho dele, tá? Então, ele fez todas aquelas coisas com o filho dele, depois ele ainda... Sabe-se lá a origem, né? Também desse fluido, como acabou caindo esse fluido. Provavelmente os pequenos acabaram ficando desacordados por tudo que aconteceu, porque não constava nada que pudesse ter sedado eles, e ele acabou colocando os dois juntos. Ninguém sabe se foi junto, muitas pessoas levantaram na época que eles estavam abraçados. Isso não é verdade, eles não estavam abraçados, mas eles estavam juntos, eles estavam perto. Então ninguém sabe se eles foram colocados ali ou se cada um foi colocado numa cama, e quando o colchão de cima derreteu, né, o que estava na parte de cima caiu e ficou junto com o que estava na parte de baixo, mas foram encontrados sim ali juntos. Também tiveram relatos de que eles ainda estariam ali respirando quando os bombeiros chegaram, mas também não é verdade, eles já estavam sem vida. E aí, comprovado, né, esse ato bizarro, esse ato imundo,
que ele praticou ali com os filhos dele, a própria igreja começou a questionar aquele culto e começou a dizer que eles estavam no estágio de coleta de dinheiro. E então foi muito fácil para a polícia pensar o seguinte: ele estava lá usando essa tragédia, usando o que aconteceu para coletar fiéis, mais dinheiro, mais ajuda. Ele chegou a aparecer no jornal pedindo ajuda de comida, de roupa, porque eles tinham perdido tudo. Então muitas pessoas pensavam que a casa inteira tinha incendiado e foi apenas o quartinho dos meninos. Então não tinha por que ele estar pedindo aquela ajuda. Ele mesmo consolou o pai, tá, do filho da Juliana, porque era outro pai. O cara chegou lá assim, ensandecido: cadê meu filho, o que aconteceu? Até então a perícia não tinha revelado os atos absurdos que esse pastor fazia. Então ele consolou, tá, o pai do menino, e tudo foi feito dessa forma, depois o velório, etc, e a polícia já de olho, até que no dia 28 de abril, o George foi preso. O George foi preso, prestou alguns depoimentos, um depoimento ia sendo diferente do outro, foi ali passado por vários advogados que foram trocando ao longo do tempo. Desde o dia 28 de abril de 2018, ele está preso, ele nunca conseguiu ser solto. Porém, mesmo com todos os laudos provando que o que ele realizava com eles, provando também que ele colocou sim, porque constava, né, entre todos os laudos, constava que precisou de algum combustível, era necessário que algum combustível tivesse sido colocado ali naquele local para que a destruição tivesse acontecido tão rápido, principalmente quando se quebra uma janela. Quando o lugar ficou muito quente, a janela, a parte de vidro, se rompe e aí todo mundo vê o clarão. Porque quando o oxigênio entra, obviamente, né, o fogo se alastra. Então os bombeiros disseram que ali foi sim algum combustível derivado do petróleo. Dentro do carro do George tinha um galão de gasolina, tá? E o galão de gasolina estava vazio. Depois eles olharam todas as taxas ali químicas do sangue dos meninos e perceberam que não tinha nem nada que pudesse ter sedado eles ou dopado eles. Mas também perceberam que não tinha nada de errado com a babá eletrônica, e também ele dizia já em outras vezes que ele prestou depoimento e entrevistas que ele não tinha ouvido os filhos dele chamar. É óbvio, porque muito provavelmente ele já colocou os meninos lá sem vida. Então ele incendiou para acabar com as provas, só que ele não pensou que a dinâmica de um incêndio elétrico é um pouco diferente de um incêndio por combustível. Outra coisa que foi colocada foi que as queimaduras e o pé em carne viva simplesmente desapareceram. Tinha de fato 2 marcas escuras no pé dele, que ele dizia que era, né, tinha acontecido porque o piso estava muito quente, mas depois eles descartaram isso, porque ele tentou dar entrada no hospital para poder olhar aquilo, para constatar que era de fato uma queimadura, mas ele foi simplesmente desmentido, tá? No hospital eles disseram que aquilo era de uma outra origem, que aquilo não era uma queimadura. As mãos dele não tinha nada, então ele não tentou abrir maçaneta, ele não segurou no beliche, ele não fez absolutamente nada. As mãos dele estavam normais, e isso não foi por providência divina, foi por providência da mentira. Esse cara foi preso, falou com várias pessoas, ficou lá pedindo desculpa, dizendo que nunca teria feito isso, mas lembra que eu falei para vocês que a Juliana teve o sigilo telefônico quebrado? Pois bem, o Ministério Público descobriu que já há muito tempo ela vinha falando sobre isso com ele, sobre os atos impróprios que ele estava tendo. E ela dizia que tinha nojo dele, ele dizia que sentia nojo de si mesmo pelos atos errados que ele tinha, que ele não sabia o que fazer mais, e ela dizia que não sabia quanto tempo ela ia aguentar aquilo. Ela também mandou mensagens para a mãe dela no mesmo dia, dizendo que tinha dormido bem, na noite que tinha perdido, então, os 2 meninos. Depois ela disse para pastores que ela não sabia quanto tempo ela ia aguentar. E aí a gente pega e se pergunta nessa hora, aguentar o quê? E ela também dizia que não sabia se aguentaria tudo até o fim. Então isso ainda é um grande mistério. E ainda existem algumas possibilidades de isso ter acontecido e ninguém saber nem se não era uma rede. Por que eu tô falando isso? Uma rede de pessoas que faziam isso. Porque o menino mais velho chegou a comentar na escola o que acontecia. E um dia ele disse que tinha acontecido com várias pessoas em uma piscina. Então ninguém sabe o que estava acontecendo, para onde estavam levando esses meninos ou o que estava sendo oferecido para ficar com esses meninos, e esses meninos estavam passando por tudo isso e ninguém tem ideia de quanto tempo isso ficou acontecendo
ou até mesmo o que ele precisou fazer para se tornar pastor. Muitas pessoas se perguntam isso também. Há um ponto que eles chegaram a pedir, eu não sei se foi acatado, porque detalhe, né? Esse caso segue em segredo de justiça, então tem muito mais coisa que a gente não sabe. A exumação do corpo da filha deles de 3 meses que faleceu de uma doença. Eles desconfiaram na época e pediram a exumação do corpo. Várias pessoas que faziam a defesa dele acabaram desistindo pelo caminho. Primeiro chegaram ali a uma conclusão de prender a Juliana, porque a Juliana era conivente, a Juliana era submissa, conivente, não protegeu quem tinha que proteger, que era obrigação dela. Ficou presa alguns dias e foi solta. Depois, em 2020, ela também foi presa novamente, só que também foi solta. O Jorge nunca mais saiu da cadeia, tá preso até hoje. E a questão é o seguinte: em 2019, o Ministério Público então coloca lá, né, pronuncia o Jorge, mas não vai pronunciar a Juliana, porque eles entendem que na verdade ela não teve nada a ver com isso. Depois disso, o Ministério, porque quem analisa é o juiz, então o juiz analisa a denúncia do Ministério Público e vê quem vai ou não ali passar pelo julgamento, que seria júri popular. Depois eles entram com recurso e acabam ali contestando a decisão do juiz e dizendo que talvez o juiz não tenha entendido muito bem o que eles estavam tentando colocar. Que a Juliana tinha, sim, mensagens e que ela sabia qual era a índole do marido. E aí é nesse momento que então ela volta a ser pronunciada, só para posteriormente não ser mais pronunciada. Nesse momento, em 2019, no final de 2019, foi então colocado que então Jorge esperaria pelo júri popular. A vida dela hoje é a seguinte: ela mudou da cidade, tá? O rapaz continua preso, aí o pastor Jorge continua preso. Ela, né, quando tudo aconteceu, a guarda do filho mais novo deles acabou indo para os avós paternos. O pai, né, do filho dela, que acabou perdendo a vida, ficou enlouquecido. Então tudo que acontece, todas as audiências, ele chegou até a ficar preso uns dias por desacato. Ele faz faixa, o lugar virou assim quase um santuário onde as pessoas colocam faixas, colocam papéis. Gente, uma coisa assim bem ruim mesmo. Então a Juliana muda de cidade e hoje em dia ela está novamente esperando uma criança que provavelmente já nasceu, numa nova relação, com uma nova vida. E o Jorge está preso aguardando o julgamento, tá? Então esse julgamento pode ser marcado a qualquer momento. Aí vem a pergunta: os laudos estão aí, culpa tá aí. Eu entendo que, assim, os mecanismos que um advogado de defesa pode usar, até porque eu tô acompanhando o caso do garoto Henri Borel, para poder adiar, né? Adiar o processo do júri popular, evitar o inevitável. Só que você pode ir esperando. A questão é que vários juristas, o pessoal acabou fazendo ali umas contas. Por que esse cara não foi julgado ainda? E por que as pessoas esqueceram esse caso? Então eu imaginei que eu encontraria facilmente tudo sobre esse caso. E não é fácil. As pessoas esqueceram. Eram jornais disputando. Eu chegava a ver jornais simultâneos falando do mesmo assunto na internet. Acabou, gente. Não tem mais. Ninguém mais toca no assunto. A Juliana tá vivendo a vida dela, recomeçando uma família. Ele tá lá até hoje, não foi para julgamento. E aí a gente se pergunta, todo mundo queria, eles chegaram até a passar por uma CPI, tinham várias coisas, várias. Magno Malta foi lá, fez uma pregação, sabe, durante ali o interrogatório com ele. Gente, foram várias coisas que aconteceram no meio disso e eu fico me perguntando por que esse cara ainda não foi julgado. Eles chegaram a um total de pena em torno aí de 120 anos. Mesmo que ele cumpra 30 anos, e também não cumpre, né, porque depois tem o regime de progressão de pena, é todo um sistema, mas assim, ele já tá tanto tempo aguardando que quando sair um julgamento, se bobear, ele sai direto para casa, porque ele já tá preso. Você vai lá, o juiz faz a dosimetria da pena, depois o cara vai cumprir 30 anos, aí tem que tirar 2/5 que o cara tem que cumprir. Quando vê, o cara tá solto, porque aí você tem que fazer a subtração desses anos que ele ficou preso. Então, é muito complicado isso. Então, esse atraso atrasa, tá? O atraso atrasa, porque as pessoas que são, às vezes, moradores, vizinhos, pessoas que eram da igreja, né, que conheciam ele mais a fundo, às vezes nem estão mais morando na cidade. Então, tudo isso vai fazendo com que a informação não seja mais aquela informação tão rápida, que as pessoas tenham uma lembrança tão viva. Não que seja fácil esquecer uma coisa dessa, mas a lembrança viva
ela conta muito. Um detalhe pequeno pode mudar tudo. Então aí é que eu me pergunto, será que a mesma coisa vai acontecer com o menino Henry? Será que esse caso do pastor vai virar mais um caso como o do Lucas Terra, que até hoje não se teve um julgamento? Então são perguntas que nós nos fazemos e pensamos, gente, são líderes religiosos que estão lá na frente. Então não confia, gente, não confia em ninguém. Seja líder religioso, médico, seja a mocinha que atende na loja infantil e fala, não, eu coloco a roupinha do seu filho. Não, coloca você a roupa do seu filho. Não confia, porque assim, depois, nada se resolveu. Foi tanta comoção. Saiu até no The New York Times essa notícia e ninguém fez absolutamente nada. E tá todo mundo quieto, fingindo que esse caso simplesmente não existiu. As pessoas ali de Linhares que começaram a ir até a casa e todos os anos ali eles acabam fazendo uma homenagem para poder lembrar a população que aquilo aconteceu. Agora, quanto tempo vai demorar para sair esse julgamento, uma vez que nós já vimos aqui muitos julgamentos muito mais recentes acontecerem aí na frente, é que a gente se pergunta. Eu sei que tem todas as questões legais, eu não sei o que está embargando tudo isso, mas a questão é, não vamos deixar que esse caso também, né, que as pessoas se lembrem desse caso para que ele não morra também, para depois não acabar virando mais um caso como o do Lucas Terra, que você precisa tá comunicando um caso de mais de 20 anos para que ele não acabe sendo prescrito. Isso é falta de respeito com a vítima, isso é falta de respeito com a família, né? No caso do Lucas Terra. E também no caso do pai do filho da Juliana, que ficou completamente maluco quando soube o que aconteceu. Vocês têm ideia do que pode ter passado na cabeça dessa pessoa? Então, porque o culto e a Coca-Cola que ele está esperando no céu, pode até ser que eu esteja errada, mas eu acho que ele não vai tomar. Agora que aquele pé que ele estava pulando lá, tentando arrecadar almas, não estava queimado, mas não estava mesmo, tá? Qualquer pessoa que já teve uma queimadura sabe muito bem. Uma queimadura de fogão, que às vezes eu tenho na minha mão, dói demais. Você imagina uma queimadura dessa que ele disse que teve, você calçar uma meia com um tênis e pular, e pular, e pular. Desculpa, sinceramente, não cola. Conta aqui pra mim o que vocês acham desse caso. Desculpem não usar determinadas palavras, é mesmo em respeito, tá, aos meninos, até porque esses meninos não tiveram nem justiça ainda pra eles. É em respeito aos familiares, aos avós, ao pai, tá, de um dos meninos, e eu acho que não tem necessidade, aqui é todo mundo inteligente. Então todo mundo já entendeu muito bem o que aconteceu. Dá uma passadinha lá no site da Literatura, escolhe seu plano, usa o cupom de desconto, não por acaso o 25, que os 50 primeiros, só reforçando, ganham aí 25% de desconto em qualquer assinatura, tá? Sendo do plano de R$ 26,90 ou do plano extra de R$ 49,90, que vale super a pena, tá? Eu vou ficando por aqui, mas eu quero a opinião de vocês. Contem pra mim se vocês sabem mais informações sobre essas pessoas, se vocês sabem por que demora tanto, porque muita coisa fica regional, né? Muita notícia sai só na região, nem chega a ser noticiado. Conta aqui pra mim o que vocês pensam sobre isso, que vocês lembram disso. E peço desculpas aí por não usar as palavras, né, que devem ser usadas, porém, algumas coisas eu acho que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, a gente continua nos comentários. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, super beijo e até o próximo vídeo. Fui!